Vamos saudar a querida Irmandade com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nós abordamos, irmãos, assuntos que eu sei que é polêmicos, assunto que não agrada aos religiosos, nem às lideranças, e tampouco ao nosso ouvinte também não se agrada das nossas mensagens. Mas nós vamos gravar uma mensagem agora que nós vamos abordar um assunto, um erro gravíssimo dos supostos evangélicos. Porque aonde eles abrem a Bíblia, ele diz que é a palavra de Deus. Isso, irmão, não tem lógica. Aonde você abrir a Bíblia e dizer que é a palavra de Deus, que é Deus falando com nós através daquela palavra. Então, fica difícil. Mas nós vamos abordar um assunto sobre isso. Nós vamos mostrar, ler passagens bíblicas, porque eles dizem que crer na Bíblia é a palavra de Deus, mas só é a palavra de Deus para umas coisas, para outras não. Sendo para você mostrar o pecado, ou o defeito, ou o erro dos pecadores, aí não, aí a palavra não é de Deus não. Então é a palavra de Deus para você insinuar que você tem que pagar dízimo, que tem que ofertar, que tem que obedecer à liderança. Não, aí é a palavra de Deus. Então nós vamos dar início à nossa mensagem. Então quando nós começamos a nossa mensagem, toda vida nós começamos dessa maneira: Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos vivendo tempos difíceis na terra. Muitas vezes a gente se ouve falar do grande erro dos religiosos da terra e principalmente dos supostos evangélicos. Então, com base nas Escrituras, nós vamos mostrar com base nas Escrituras o grande erro dos religiosos da terra e principalmente dos supostos evangélicos da terra também. Os religiosos da terra e principalmente os supostos evangélicos em geral, sem exceção, todos pela uma boca só, professam que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Este é um dos maiores erros que os religiosos da terra e os supostos evangélicos cometem todos os dias. Este erro não é grave, é gravíssimo. Dizer que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Quem não tem discernimento das Escrituras diz que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Isso é falta de discernimento das Escrituras. Professar que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, vamos fazer um teste com vocês que professam que a inteira Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura de vários versículos da Bíblia e vamos perguntar para vocês que crê que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Vamos começar pelo livro do Gênesis. Nós vamos ler um versículo agora. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem pronunciou estas palavras que está escrito em Gênesis 3, 1 a 7? Quem pronunciou estas palavras foi Deus? Irmãos, em Cristo Jesus, a Bíblia é um conjunto de livros históricos. E em alguns livros da Bíblia contém a palavra de Deus. Tem livros da Bíblia que não se pronuncia a palavra Deus nenhuma vez. E estes livros estão dentro da Bíblia. É lamentável de se dizer, mas não posso negar esta verdade. Quem professa que a inteira Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a infalível palavra de Deus, está professando que o diabo também é um Deus. Vejamos o que Paulo diz para todos os que professam que a inteira Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Vejamos
1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 a 7. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas, e por ele nós também. Mas nem em todos há este conhecimento, irmãos e ouvintes. Nem em todos os religiosos da terra há este conhecimento das Escrituras que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. E aonde os religiosos abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 a 7, que há muitos deuses, quer no céu, quer na terra. Tem alguns que os religiosos chamam deuses. E há muitos senhores e muitos deuses. Para os religiosos da terra, aonde eles abrem a Bíblia, dizem que é Deus que está falando com eles. Por exemplo, o religioso abre a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, onde está escrito: Filho meu, não te esqueça da minha instrução, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te darão longuras de vidas e anos de paz. Irmãos, para os religiosos da terra, quem disse estas palavras foi Deus. Como os religiosos da terra não têm entendimento, acreditam que foi Deus que falou estas palavras em Provérbios. Os religiosos nunca tinham ouvido uma verdade dessa natureza sobre a Bíblia, a qual vão ouvir agora. Todas as palavras que está escrito no livro de Provérbios, quem falou foi o rei Salomão. Os religiosos da terra não sabem que os livros de Eclesiastes, Provérbios e Cantares são as histórias do rei Salomão. Então, irmãos, quando vocês abrem a Bíblia no livro de Provérbios, quem está falando é Salomão e não é Deus que está falando. Paulo disse que há muitos deuses aqui na terra. E um destes deuses aqui na terra é o rei Salomão. Porque para os religiosos da terra, os religiosos abrem a Bíblia no livro de Provérbios e diz: vamos ouvir a palavra de Deus. Será que todas as palavras que nós lemos no livro de Provérbios é a palavra de Deus? Os irmãos que me ouvem podem me dizer: este pregador não crê na Bíblia. Irmãos, para ser sincero com os irmãos e ouvintes, eu não creio na Bíblia como vocês creem. Porque vocês creem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. E eu não creio que a inteira Bíblia seja a infalível palavra de Deus. Paulo parece que estava vendo o mesmo que nós estamos vendo hoje no século XXI. Os religiosos, aonde eles abrem a Bíblia, dizem que é a palavra de Deus. Paulo, vendo aquela religiosidade daqueles povos em Coríntios, vivendo uma depravação com a idolatria, e tudo eles chamavam de Deus. Até os ídolos dos religiosos chamam de Deus. Então, irmãos, abrir a Bíblia no livro de Provérbios e dizer que é a palavra de Deus, que é Deus que está falando, é chamar o rei Salomão de Deus. Os religiosos são tão sem entendimento
que não sabe que Salomão morreu desviado dos caminhos de Deus, dos mandamentos de Deus. O rei Salomão pisou as ordens de Deus e desobedeceu a Deus e foi adorar os ídolos que Deus abomina. Irmãos, vejam as aberrações dos religiosos da terra. Eles abrem a Bíblia no livro de Cantares de Salomão, quando eles se referem ou se deparam com as palavras de Salomão, comparando uma das suas mulheres de Rosa de Saron. Eles dizem que Deus está falando da sua igreja na terra e está chamando a sua igreja de Rosa de Saron. Salomão, apaixonado por uma das suas mulheres, e chama de Rosa de Saron. Vejam como começa o livro de Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão. Neste livro, Salomão descreve o corpo de uma mulher, da cabeça aos pés. É muita cegueira dos religiosos da terra ver no livro de Cantares de Salomão a igreja de Jesus Cristo. Salomão não era nem sequer um profeta. Poderia ter morrido como um homem de Deus, mas morreu desviado, desobedecendo a Deus, adorando os deuses dos pagãos. Irmãos, em Cristo Jesus, quando Paulo se refere a nós, dizendo: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas, e por ele nós também. Entretanto, nem todos há este conhecimento, pois até agora são acostumados com os ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, contaminam-se com os ídolos. Os religiosos da terra, por não ter entendimento, até hoje, aonde abrem a Bíblia, dizem que é Deus falando com eles. Até o apóstolo Paulo, para os religiosos da terra, é um Deus. Aonde eles abrem a Bíblia, nas cartas de Paulo, dizem que é a palavra de Deus. Neste caso, Paulo é um Deus para os religiosos da terra. Paulo disse que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. A terra está recheada de deuses e de senhores, mas para os cristãos verdadeiros há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Mestre. Mas os religiosos ainda não chegaram a este conhecimento, que é um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Por falta de conhecimento, chamam os homens de deuses e senhores. Os homens são deuses e senhores? Para os religiosos da terra, sim, os homens são deuses e são senhores. Mas para Paulo os homens não são deuses e nem senhores, porque para Paulo há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. O apóstolo João concorda com Paulo, que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Veja a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 19 a 21. João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E nós estamos no que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os irmãos sabem por quê João termina dizendo: guardai-vos dos ídolos?
não sabem, irmãos. Realmente, enquanto a gente vive escravizado a um sistema religioso aqui na Terra, não entende as Escrituras nos seus originais. No dia que uma pessoa conhece o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo, Deus abre os entendimentos para conhecer as Escrituras nos seus originais. O que significa conhecer as Escrituras nos seus originais? Quem conhece as Escrituras nos seus originais não professa que a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, é a infalível palavra de Deus. Quem conhece as Escrituras nos seus originais não chama os homens de deuses e de senhores, porque o Senhor das Escrituras chama-se Senhor Jesus Cristo. E o Deus das Escrituras é o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. João professa que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tudo que vem além de Jesus Cristo é ídolos, e os seus seguidores são idólatras. Por isso, João disse: guardai-vos dos ídolos. A pior idolatria dos religiosos da terra é com a Bíblia, a qual eles chamam de palavra de Deus. O erro dos religiosos não é grave, é gravíssimo. Aonde eles abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. Abrem a Bíblia no livro de Cantares de Salomão e dizem: vamos ouvir a palavra de Deus. No livro de Cantares de Salomão, não é palavra de Deus. Não se refere à palavra de Deus nenhuma vez. Como podemos dizer que no livro de Cantares de Salomão é a palavra de Deus, se não tem nenhuma vez a palavra de Deus? São dois livros que nós examinamos e não encontramos a palavra de Deus nenhuma vez. O livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão. Irmãos, vocês sabem me responder se no tempo de Jesus Cristo e dos apóstolos já tinha a Bíblia? Irmãos, no tempo de Jesus Cristo e no tempo dos apóstolos não tinha a Bíblia ainda. Tinha as Escrituras escritas, 100 capítulos e 100 versículos, escrita em rolo. Quem inventou a Bíblia foi os religiosos católicos romanos. Pegaram as Escrituras e juntaram os livros históricos e fizeram a Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunto de livros históricos. Uniram os livros e chamaram de Bíblia. Então, no tempo de Jesus Cristo e seus apóstolos, não tinha a Bíblia ainda. Tinha as Escrituras escritas em rolo, 100 capítulos, 100 versículos. Até não entendo por quê. A Igreja Católica Romana criou a Bíblia com 73 livros. Depois vem um sistema religioso na Terra chamado de protestantes. Tiram 7 livros da Bíblia. Será que tem uma explicação positiva porque os protestantes tiraram 7 livros da Bíblia? Neste caso, os religiosos da Terra concordam que tem 2 deuses. O Deus da Bíblia dos católicos romanos, com 73 livros. O Deus dos protestantes, com a Bíblia com 66 livros. Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus da Bíblia dos católicos romanos, com 73 livros? Ou é o Deus da Bíblia dos protestantes, com 66 livros? Vejam, irmãos, o tamanho da hipocrisia dos protestantes. Pregam que não se pode acrescentar e nem diminuir nem um tio
do que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ninguém pode acrescentar nem diminuir. Isso quer dizer que os 7 livros que tiraram da Bíblia não era a palavra de Deus? Para quem já leu os 7 livros que tiraram da Bíblia católica, estes 7 livros que os protestantes tiraram da Bíblia católica têm a mesma validade que tem os 66 livros da Bíblia dos protestantes. Os religiosos da terra, e principalmente os supostos evangélicos, são tão hipócritas e fingidos. Dizem quem crê na Bíblia, porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Mas realmente, qual é a finalidade da Bíblia para os religiosos da terra e principalmente para os supostos evangélicos? A Bíblia para os supostos evangélicos é usada para fins lucrativos. Não existe na terra nenhum movimento religioso que não seja para fins lucrativos. Todos que são fundados na terra são fundados para fins lucrativos. Eu discordo com o sistema religioso aqui na terra, que ele não tenha fins lucrativos. Eu discordo com os sistemas religiosos, que todos foram fundados para fins lucrativos. Todos os sistemas religiosos da terra, todos sem exceção, foram criados para fins lucrativos, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Os irmãos já descobriram por que os supostos evangélicos dizem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus? Os supostos evangélicos dizem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, com essa tese de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Os supostos evangélicos usam o livro de Malaquias, dizendo aqui, é a palavra de Deus. E com astúcia maligna e o coração cheio de ganância e avareza, enganam os fiéis, dizendo que Deus está dizendo na sua palavra que quem não pagar os dízimos fielmente está roubando a Deus. E os fiéis, para não roubarem a Deus, nos dízimos, pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham, para não roubarem a Deus. Irmãos, quem é que está roubando a Deus? É quem recebe os dízimos e não entrega para Deus, ou é quem não paga os dízimos para os pastores mercenários? Se eu sou um pastor mercenário, prego para os fiéis que paguem os dízimos que é para Deus. Então, se eu recebo os dízimos dos fiéis e não entrego para Deus, então, quem está roubando a Deus é eu. Eu recebo os dízimos e não entrego para Deus. Para eu não roubar a Deus, eu tenho que entregar os dízimos para Deus. Então, é para isso que os supostos evangélicos usam a Bíblia, para enganar os fiéis, mentindo para os seus fiéis que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. As empresas evangélicas sobrevivem de enganação e de mentira, porque não existe uma mentira maior de que pagar dízimo para não roubar a Deus. Para os supostos evangélicos, o livro da Bíblia que tem mais validade para eles é o livro do profeta Malaquias. Tiraram 7 livros da Bíblia, mas não tiraram o livro de Malaquias. Podiam ter tirado o livro de Malaquias, porque o único livro da Bíblia que os supostos evangélicos usam para enganar os fiéis é o livro de Malaquias. Você não encontra nenhuma referência na Bíblia que concorde com
o livro de Malaquias 3, 8 a 10. Para se entender o livro de Malaquias, tem que ler os 4 capítulos, versículo por versículo, para você entender qual era a utilidade que Malaquias estava falando sobre dízimos e para quem eram os dízimos. Os irmãos sabem me dizer qual é a última palavra do livro de Malaquias? A última palavra do livro de Malaquias é maldição. Irmãos em Cristo Jesus, o que nos dá a entender, pelo Espírito de Cristo, é que os povos que vivem na terra, pagando dízimo, estão fora da graça de Deus. É que os povos que vivem na graça do Filho de Deus aqui na terra não podem pagar dízimos, porque o dízimo era na lei. E quem está na graça de Cristo Jesus não precisa pagar dízimo, porque a graça é graça sobre graça. Quem pagar o dízimo na graça de Jesus Cristo está em maldição, separado de Cristo, caído da graça de Cristo, conforme disse Paulo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4. Gálatas 4, 4 e 5, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 2, 16 a 21, João 1, 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Irmãos, é lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Quem estiver na graça de Cristo, obra da lei do dízimo, está em maldição, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Tudo que os irmãos e ouvintes estão ouvindo da boca do altar de Deus é extraído das Escrituras. Os supostos evangélicos não podem entender as Escrituras nos seus originais, porque são cegos e guia de cegos, disse Jesus Cristo em Mateus 15, 6 a 14. Cego guiando cego, vão cair todos no abismo da perdição. Para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, quem vive na terra pagando dízimo, ouvindo alguém pregar dizer que o dízimo é para Deus, isso é uma blasfêmia contra o sacrifício de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Então, meus irmãos, cego guiando cego, vão cair todos no abismo da perdição eterna. Para a nossa salvação eterna, os livros da Bíblia que devemos examinar e obedecer é os 27 livros do Novo Testamento. Gênesis a Malaquias, os livros históricos da lei. Mateus ao Apocalipse, os livros da graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu não defendo nenhum sistema religioso aqui na Terra, mas, para falar a verdade, 99% dos sistemas religiosos da Terra estão na lei, separados da graça de Cristo. Só tem um sistema religioso na Terra que está mais próximo da graça de Cristo. É a Congregação Cristã no Brasil. Você talvez me diga, por que a CCB é a igreja que está mais próxima da graça de Cristo? Nos sistemas religiosos da Terra, tem 2 maldições. Uma maldição é um homem titulado pastor. A outra maldição é o dízimo, sob o pretexto que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. O dízimo na graça do Filho de Deus é uma maldição. Leiam a carta de Paulo aos Gálatas e vocês vão entender que quem está na lei do Antigo Testamento está em maldição, caído da graça, separado de Cristo. Irmãos, o que Deus tem preparado para todos os que estão separados da graça do Filho de Deus
o Senhor Jesus Cristo? Veja, na própria Bíblia, a qual vocês dizem que é a palavra de Deus. Mateus 25, 41 e 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deu para os irmãos entender quem são os malditos que vão para o tormento eterno? Quem são os malditos para quem o fogo eterno está preparado por Deus? Os malditos são todos aqueles que estão caídos da graça do Filho de Deus. São todos que estão separados de Cristo Jesus. Segundo a lei do Antigo Testamento, todos que pagam dízimo para não roubarem a Deus, pagam o dízimo para não irem para o inferno de fogo eterno. E quanto mais pagam o dízimo, mais entram para o fogo eterno. Dado por Deus, para os que não obedecem às ordenanças do Filho de Deus aqui na terra. Não entendo porque os supostos evangélicos lê tanto a Bíblia e não entendem o que lê na Bíblia. Jesus Cristo, que todo o poder e autoridade foi entregue a Ele, nos céus e na terra, pelo Pai Celestial. Por que os supostos evangélicos preferem desobedecer a Jesus Cristo para obedecer à lei de Moisés do Antigo Testamento? 99% dos supostos evangélicos rejeitam a graça do Filho de Deus para obedecer à antiga lei do Antigo Testamento. Uma das coisas que traz maldição na vida daqueles que obedecem é o dízimo. Quem paga o dízimo na graça do Filho de Deus está atraindo maldição para a sua vida terrena e também para a sua vida espiritual. Irmãos, não queiram naquele dia ouvir Jesus Cristo lhe chamar de malditos, praticadores de iniquidades. Jesus Cristo disse em Mateus 7, 22 e 23, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Em Mateus 25, 41 e 46, Jesus Cristo repete as mesmas palavras. Apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Os malditos irão para o tormento eterno, aonde haverá choro e ranger de dentes. Veja Lucas 13, 22 a 28. Quando o povo da lei vê o povo da graça do Filho de Deus entrar para o reino de Deus e vocês ser lançados fora, ali vai haver choro e ranger de dentes. São palavras do próprio Jesus Cristo, que está nos evangelhos, que está na Bíblia, a qual você diz que crê. Que os supostos evangélicos não entendem, não crê, porque se cresce em Jesus Cristo, obedeciam a tudo o que Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Irmãos, aonde Jesus Cristo e seus apóstolos ordenaram a prática do dízimo? Aonde está escrito na nova aliança, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que quem não for fiel nos dízimos está roubando a Deus? É um dos erros gravíssimos cometido pelos supostos evangélicos da terra. A prática do dízimo na graça do Filho de Deus. Vamos ouvir
o que Jesus Cristo disse em João 3, 34 a 36. Porque aquele que vem de Deus, fala as palavras de Deus. Pois Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho e lhe obedece tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho e não lhe obedece não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, só crer em Jesus Cristo não é suficiente, nem garante a vida eterna, porque os demônios também creem e estremecem, mas não obedecem o que Jesus Cristo ordenou quando esteve aqui nesta baixa terra. Irmãos, todo o poder e autoridade nos céus e na terra foi entregue nas mãos de Jesus Cristo pelo Pai Celestial. Quem desobedece às ordens de Jesus Cristo aqui na terra está em maldição. E a ira de Deus ainda permanece sobre os desobedientes aqui na terra. Só tem um que pode quebrar esta maldição da vida das pessoas aqui na terra. Somente Jesus Cristo pode quebrar esta maldição na vida dos supostos evangélicos. Tem muitas maldições na terra, ou tem muitas maldições na vida dos supostos evangélicos, mas uma das maiores maldições, que é gravíssima, é a prática do dízimo, para não roubarem a Deus. A prática do dízimo atrai a ira de Deus sobre a vida dos fiéis dizimistas aqui na terra. Quer se livrar desta maldição aqui na terra? Quer se livrar da maldição do dízimo aqui na terra? Obedeça a tudo que Jesus Cristo ordenou quando esteve nesta baixa terra. Todos que continuarem na prática do dízimo vão permanecer na maldição, separado de Cristo, caído da graça de Cristo. Outro erro gravíssimo que os supostos evangélicos cometem todos os dias, onde eles abrem a Bíblia, dizem que é a palavra de Deus. O inimigo das nossas almas conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não tem uma pessoa, ou seja, alguém que conheça mais a Bíblia do que o inimigo das nossas almas. Ele conhece a Bíblia inteira, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Que isso prova que ele foi se ter com Jesus Cristo lá no deserto. Jesus Cristo mostrava as Escrituras e ele também. Jesus Cristo dizia, está escrito, ele também está escrito. Quer dizer, ele conhece a Bíblia de cor salteado. E ele sabe que a inteira Bíblia não é a palavra de Deus. Então, como Satanás desceu do céu aqui para a terra para enganar os povos da terra, ele está enganando os povos da terra. E os povos mais fáceis de serem enganados por Satanás aqui na terra é os povos religiosos, os supostos evangélicos. Os religiosos da terra são o povo mais fácil do inimigo conseguir enganar, porque eles creem em tudo. Tem um povo aqui na terra que Satanás não consegue enganar. É um povo que obedece a tudo que Jesus Cristo mandou fazer. E este povo, Satanás, não pode enganar aqui na terra, porque este povo tem o Espírito de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. Deus tem uma ira para ser derramada sobre toda a face da terra. Só tem um que nos pode livrar da ira vindoura, conforme disse Paulo, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Quer ser uma pessoa livre? Saia dos sistemas religiosos da terra e aceite hoje obedecer ao Filho de Deus
e fazer tudo o que ele ordenou quando ele esteve nesta baixa terra. De 90% dos supostos evangélicos da terra não conhecem o Cristo das Escrituras Sagradas. Conhecem um Jesus dos sistemas religiosos da terra. O Senhor Jesus dos sistemas religiosos da terra não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Irmãos, em Cristo Jesus, se você quer estar me ouvindo, crer nas Escrituras, de verdade, não despreze esta mensagem do Atalaia de Deus. A nossa missão como Atalaia de Deus é resgatar o povo religioso da maldição, da velha aliança. Pela velha aliança, nenhuma alma se salva. Ninguém entra no reino de Deus pela velha aliança. Só entramos no reino de Deus pela nova aliança feita por Jesus Cristo. A nossa salvação está na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cristo das Escrituras. Se você diz que crê no Filho de Deus, o Cristo das Escrituras, e obedece à doutrina de Malaquias 3:8 a 10, pagando o dízimo para não roubar a Deus, você está crucificando o Filho de Deus outra vez, expondo a vitupério. Está anulando a morte de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Quem paga o dízimo para um sistema religioso aqui na terra está chamando Jesus Cristo de mentiroso e enganador. Irmãos, vejam o que Paulo pregou na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 10. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, pensando que o lucro é uma coisa boa para eles. Então, irmão, esses homens vivem em contendas porque são corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais, disse Paulo. Irmãos, aonde está escrito nas Escrituras Jesus Cristo ensinando para os seus ouvintes a doutrina do dízimo? Paulo chamou de soberbo todos aqueles que pregarem uma doutrina diversa que Jesus Cristo não pregou quando ele esteve nesta baixa terra. Paulo disse: apartem-se destes, apartem dos tais, porque eles não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem ao seu ventre, e com palavras lisonjeiras enganam os corações dos inocentes. Quer escapar da ira de Deus? Saiam da mentira e do engano dos sistemas religiosos da terra. Se você sair dos sistemas religiosos da terra, você sai do engano, da mentira. Se você se identifica como evangélico, saiba de uma coisa, que os evangélicos são os povos que mais envergonham o evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, os supostos evangélicos do século XXI é uma vergonha para Deus. Se envergonham os supostos evangélicos. Deus se envergonha dos supostos evangélicos hoje no século XXI. Irmãos, se aonde eu abrir a Bíblia eu disser que é a palavra de Deus, eu estou negando o Deus único e verdadeiro. Se aonde eu abrir a Bíblia eu digo, vamos ouvir a palavra de Deus,
Neste caso, eu estou dizendo que cada livro da Bíblia tem um Deus. Se cada livro da Bíblia tem um Deus, neste caso, a Bíblia dos supostos evangélicos tem 66 deuses. É um Deus para cada livro da Bíblia. Agora vem as palavras de Paulo. Há muitos deuses e muitos senhores aqui na terra. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Mas nem em todos há este conhecimento. A quem nós podemos referir esta palavra de Paulo? Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sobre quem, sabe quem é nós, que Paulo está falando? Nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nós, os verdadeiros cristãos, porque a terra está cheia de falsos cristãos, falsos deuses, falsos senhores, mas para nós, os verdadeiros cristãos, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós vivemos. Quem vive para Cristo, crê que há um único Deus verdadeiro e há um único Senhor, Jesus Cristo, a quem Deus enviou para tirar os povos da terra da maldição da lei da velha aliança. Todos que ainda estiver obedecendo à velha aliança está sobre a ira de Deus. Disse o escritor do Evangelho de João, veja, capítulo 3, versículo 34 a 36. Irmãos e ouvintes, apreciadores das Escrituras, para se entender as Escrituras nos seus originais, tem que obedecer ao Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Porque este Senhor Jesus dos sistemas religiosos da terra cega os sistemas religiosos da terra, cega os entendimentos dos religiosos, para eles não entender as Escrituras nos seus originais. Quem entende as Escrituras nos seus originais não usa as Escrituras para engano, ou seja, para enganar os povos da terra. Não usa as Escrituras para fins lucrativos. Não usa o santo nome de Deus em vão. Como usa os supostos evangélicos. Todos os dias nas suas igrejas usa o santo nome de Deus em vão. Aonde abrem a Bíblia dizem que é a palavra de Deus. É tornar o certo no errado, o errado no certo, fazer a conversão de valores. Então quem faz isso é tomar o santo nome de Deus em vão. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Não acrescentamos e nem diminuímos nem um tio daquilo que está escrito nas Escrituras. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se salva se não for por mim. Eu sou o único Salvador. Fora de mim não há salvação, não há Salvador. Eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. Conforme João 14,6 e João 17,3. É o conselho revelado dos céus para os povos da terra e principalmente para os supostos evangélicos. Deus em Cristo seja louvado. Amém.